11 horas da manhã, acordei às 4h25 e vamos produzir a crítica, a segunda etapa da crítica, a verdade que foi 30% o dia de ontem e foi cansativo, hein? Mas os valores, a chave sempre foram os valores. Então, eu vou dizer o seguinte, que a ideia é esses valores melhorarem. Tudo é importante, então tem um excesso. Excesso, cara. Estou cansado de botar a palavra excesso. Eu vou colocar diferente. Tem dor, tem dor. Então, o excesso gera dor, né? Tem dor, dor, dor. Dor, tem dor. Que é gerada pelo excesso de quê? De coisas que a gente mesmo traz, cara. Querer demais, cobiça agora, sim, essa é importante. Cobiça, cobiçar. Mas não é, cara, tirar essa carga, uma carga de pecador, né? Cobiça é desejar, pô, tem vários desejos, são tantos desejos que eu tive. E Marcela me entende bem, então vou pegar uma área aqui de Marcela, uma área grande de Marcela, para aprender com ela, para aprender com Marcela. Cartas temáticas, já expliquei, eu não jogo tarô, gente. Quem me procurar para jogar carta vai se dar muito mal, porque eu não jogo, cara. Eu faço, a não ser quiser uma terapia focada em tornar visível o invisível, aí sim a gente pode conversar. Mas fora isso, não tem como. Porque eu não jogo tarô. Gente, eu não jogo tarô. Às vezes é difícil até a pessoa entender isso. Eu não jogo tarô. Simplesmente não jogo. Por quê? Porque eu não fiz curso. Então, eu li um livro, eu gosto de estudar sobre tarô, mas isso me ajuda a tornar visível o invisível, porque ele é uma carta histórica até. É histórico. O tarô é algo histórico. Eu vou começar analisando isso aqui. Analisando isso aqui, conversando sobre isso aqui, porque são tantas possibilidades, né, de jogar, tantas possibilidades de jogar. Eu juntei tudo e joguei. Não, eu peguei uma parte e joguei. O que eu já analisei, vamos pra cá. O que eu já analisei, vamos pra cá. Porque eu vou juntar tudo depois de uma conversa só. Pô, será que essa crítica vai ser em 3 tempos? Olha, se tiver muita coisa errada, tem que conversar, porque ontem eu trabalhei muito, eu gravei 4 horas de vídeo, isso é muito, gente. É muito, e acordei assoberbadíssimo, acordei 4h20, que é um horário que eu adorei, inclusive. Eu gostei disso, mas com o peito doendo, sabe? Não é doendo, é o peito tenso. Eu falei, não quero isso. Isso já é dor para mim. E tá tudo aqui, tá tudo aqui. Tá tudo aqui, um jovem. O que é um jovem? Cara, é imaturidade. Gente, aos 56 anos de imaturidade, não é possível. Amigo, o conceito de maturidade é neurológico. Idade não é maturidade. De novo, eu vou dizer, idade não é maturidade. Idade é capacidade. Você já tem todos os neurônios, você já está na época de, já está bem grandinho, já está até velho, a manga já caiu do pé de, de fazer boas histórias. Está na hora de reformar suas histórias? Não. Uma boa hora de reformar histórias é a partir da adolescência. Reformar histórias, o ideal é a partir da adolescência, cara. É aí que a gente reforma nossas histórias e segue reformando histórias a vida inteira. Então a ideia é aprender a reformar histórias a vida toda. Qual é a época de reformar histórias? A vida toda. A vida toda, a vida toda. Quem não reformou histórias a vida toda fica apanhando, fica sofrendo a vida toda. Eu entendo o seguinte, quando eu trabalho 3 horas, já trabalhei, posso dizer que eu já trabalhei 3 horas, né? 3 horas e 30. Eu sempre falo, olha, 1 hora
é para rever o meu passado, para conversar sobre o meu passado. A outra é sobre o meu presente, é essa hora aqui, conversar sobre o meu presente. E outra é, consertando o meu presente, projetar o futuro. Já dividi o meu trabalho de hoje em 3 tempos. Uma ligada a reaprendizado, a desmanchar coisas e refazer. Outra é analisar o que eu estou fazendo de errado ou de certo no presente, com vistas a desempenhos futuros, que é o que o Major Coelho, o meu instrutor, lá na Academia da Força Aérea Brasileira, falava, né, que a crítica era a arte de, de perceber méritos e deméritos. Escolhi perceber porque me serve melhor, com vistas a melhorar os desempenhos futuros que forem necessários, porque abrir mão de algo também é um ótimo desempenho futuro. É uma conquista, cara, conseguir abrir mão de tal coisa. Aqui, ó, às vezes a gente se apega a alguma coisa, isso aqui é apego, gente, é algo que não vale nada e está com a gente. E eu estou esperando aqui o meu neurônio se conectar sozinho. Quem sabe ele se conecta. O importante é pensar. Pensamento é importante. O pensamento ele é tão importante, cara. A capacidade aqui no nível 6 de pensar é sentar e trabalhar, às vezes até com um pouquinho de esforço. Uma dor menor. Que seja com uma dor menor. Porque senão nós nunca vamos ter uma força adequada, a força certa, a força mínima no nível 6, para que nós possamos sobreviver, gente. E sair. Então, a primeira coisa é sair de um nível de inteligência 3, ou seja, o que aconteceu? Eu já descobri que eu preciso evoluir na minha inteligência, na minha conversa, na minha conexão, porque também o naipe de paus é conexão. Imagina uma árvore com seus ramos, é conexão. Eu preciso melhorar então as minhas conexões, chegar numa conexão no nível 6, conexão segura, para que eu possa sair dessa situação, dessa mesquinharia, de me apegar a coisas que não valem nada, mas eu acho que valem. Isso independente da idade, a gente faz isso. Independente da idade, olha, com a terceira idade a gente faz às vezes até ainda mais. Alguns apegos eles permanecem, outros aparecem. Então isso foi bem interessante. Como é que eu posso dizer que eu aprendi alguma coisa? Só o fato de falar sobre isso mais uma vez, é muito bom. E quando a gente conecta com a vida é melhor ainda. E ontem foi isso. Eu, eu não consegui aquele êxito de hoje, né, que eu não marquei o Detran. E não fiz as contas e nem baixei a guia do IPTU, olha. Mas e daí? Porque se isso não sensibilizar, de nada essa conversa, de nada adianta. Se não sensibilizar, como sensibilizar? Então é essa a ideia. Sensibilizar não é só ficar se culpando, não é só ficar triste porque não fez. É levar força para o lugar certo. Se sensibilizar é um nível. Então leve a força para o lugar certo. Leve a força para o lugar certo. Como? Conversando. Conversando sobre como é ruim. Tome consciência da dor. Cara, essa coisa das contas está me doendo, é só isso. Não quero essa dor. É um não, está me doendo. Eu preciso olhar para isso. Eu preciso olhar para isso, eu preciso perceber essa dor para que ela escoe. E olhar para a dor é entender
que a solução da dor é olhar para ela, é montar esta história. Monta essa história, amigo. A história do sujeito que olhou para a dor e se curou. Olha, isso é uma história importantíssima, porque isso reflete toda uma experiência de vida. Toda vez que eu não olhei para a minha história, eu me dei mal. E o que é ter histórias? Né? Porque eu falo, eu paro, eu olho, então, o que é ter histórias? Ter histórias é como conexão de neurônios. É a conexão de neurônios. É os meus é a conexão de neurônios, é isso. Eles estão conectados de uma certa forma. Isso monta uma sequência narrativa que termina com a morte, às vezes. Tem vezes que você não mata, então termina com uma sequela enorme. E o neurônio sabe. O neurônio foi ferido, ele percebeu. Não só o neurônio do cérebro, mas o da perna também percebeu. E deu aquele choque. E doeu, a dor fez parte da história. A dor faz parte da história de qualquer história. Tudo tem uma consequência, tudo tem um efeito, tudo tem a sua dor. Tudo tem a sua dor. Mesmo que seja a paz, a tranquilidade, o silêncio, tudo tem a sua dor. Uma frase tão famosa, né? Tudo tem a sua dor. Tudo tem a sua dor. Mas eu vou escrever. Vou escrever, sim. Tudo tem a sua dor. Tudo, tudo, tudo. Tudo tem a sua dor, cara. Sua dor. Então siga a sua dor. A dor tem que fazer parte da história. Para que os valores se atualizem. Pronto. A dor tem que fazer parte da sua história. Mas eu não quero ver. E por que eu não quero ver? Porque eu não quero olhar, porque eu quero olhar para outro lugar. Isso se torna muito simples. Eu quero olhar para outro lugar. O que vale para mim é outra coisa. A solução está em olhar para outra coisa. E não é que o pior cego não queira ver. O pior cego é que não sabe onde está a dor, onde a vida vai fluir. O pior cego ainda, ele sabe, é o que tem certezas erradas, é o pior cego, é o que tem certeza. O pior cego é aquele que tem certezas definitivas, absolutas. Não há na vida essa certeza absoluta. Eu queria realmente conversar sobre isso e já ir me curando. Né? Toda vez que a gente conversa sobre isso, eu procuro deixar o corpo ouvir, sabe? Porque a verdade é a verdade do corpo. Então, como fazer ele ouvir? Deixa ele escutar durante um tempo. Vai conversando sobre isso, deixa ele ouvir durante um tempo, que ele naturalmente vai até te apoiar. Vai te ajudar com uma frase, com alguma coisa, porque as histórias estão todas... As histórias que estão no corpo são histórias de dor também. Coisas que ele já passou, né? Coisas que aquela dor já... Eu já senti muitas dores, né? Muitas dores, já senti muitas dores. Muita coisa já doeu na minha vida. Muita coisa. E essa crítica, ela é para falar só de valores mesmo. O que é o valor, né? O que é o valor? É uma história. É uma história que envolve a vida, que envolve Maslow. O valor é uma história. Tudo que está relacionado àquela história tem valor. Tudo que levou a um grande machucado, a morte, tudo aquilo tem valor, tudo aquilo assusta muito. Tudo aquilo matou o neurônio, tudo aquilo deu um choque tão grande no neurônio que até matou o neurônio, destruiu, queimou o neurônio. E então aquilo não se movimenta mais. Tudo aquilo paralisou. Então é um derrame, é um derrame. Pronto, é uma história que matou o neurônio. Matou. Vai ter que fazer outra. E a yoga, ela faz outra? Não sei.
mas as pessoas recuperam alguns movimentos. Não sei o que acontece, né? Não sei, não sei. Essa parte foi interessante, porque me deu uma pista de como adquirir sabedoria. É falar um pouco mais sobre o mesmo tema, dar tempo para o corpo olhar. Às vezes demora 1 minuto, ou 2 ou 3 minutos falando sobre aquilo, e o corpo acaba tendo que concordar ou não, porque ele está sendo bombardeado por aquilo ali. Bombardeado por aquilo ali, até que ele fale sim, 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 isso me ajuda. Isso me ajuda a escoar um excesso. É um caminho que eu não tinha antes. Então vamos recolher isso aqui. Recolhemos, já analisamos esse, o que foi analisado vem para cá. Vamos analisar um outro. Vamos analisar então o que veio para ser analisado, né? Que é tanta coisa que tem que ser analisada, né? Vou analisar esse aqui. Esse aqui é tanta coisa para analisar que isso já gera até uma ideia de cansaço. Mas não, eu vou analisar só o que eu quiser. Pronto. Isso é tão interessante porque eu vou analisar de maneira muito tranquila isso hoje. O processo ele vem se aprimorando cada dia mais, e o tarô de Marcélia vai ser tão mastigado que eu vou acabar dando aula dessa forma de interpretar. Por quê? Porque Deus está dizendo, olha cara, é a justiça, né? A justiça. Justiça é o quê? Causa e efeito. Causa e efeito. Tudo tem causa e efeito. Quando temos a causa certa, o efeito é inevitável. Isso é algo que merece ser escrito. Mas eu já escrevi algumas vezes até. Quando a causa certa aparece, não tem como, o efeito é inevitável. O efeito é simples, é a ação no mundo de ouros. É a ação no mundo de ouros, uma ação que hoje em dia ainda está querendo se acertar, está arriscando, está mais acertando do que errando, é mais ou menos esse nível aqui. E acertar mais do que errar é muito bom, né? Porque no nível 5 de ouros, alguma realização já foi feita, algum acerto já foi feito. Pronto. O meu corpo de sim concorda com essa ideia. Então tem milhões de ideias. E para fechar esse bloco de ideias, eu digo o seguinte: dominar a reflexão é uma área que a gente tem que dominar na vida. Quando a gente é rei da reflexão, a mente ela tem força, ela manda a força para o lugar certo. E a gente consegue criar no mundo o que é adequado. Criar no mundo é o mago. Criar no mundo é o mago. A gente consegue criar no mundo o que é adequado. Por quê? Porque tudo tem uma relação de causa e efeito. Porque é justo. Porque aquela causa gera o efeito exato. Isso leva a consertar os valores também. Leva a consertar os valores, mas para consertar os valores, para chegar no rei de espadas, agora está ficando cada vez mais fácil conversar com o Marcelo. O rei de espadas é aquele que amadureceu. Amadureceu, que já tem força para o que é preciso ter força. Então não adianta, como eu falei, ter o GUT, o Gravidade, Urgência e Tendência, preenchido maravilhosamente bem, não ter força para fazer a conta de hoje. Pensando, cara, isso vai doer.
Então, os valores é que são a chave da temperança. Temperança é equilíbrio, gente. É preciso ter equilíbrio para ter bons valores ou ter valores para ter equilíbrio? Valores para ter equilíbrio. Porque senão, se nós tivermos histórias que nos desequilibrem, não há temperança. Há excesso à morte, existem doenças psicossomáticas. Isso aqui não é doença. É um nível de maturidade. O nível 2 é só o básico. Comer, beber, vestir e só. Mas quando os grandes problemas aparecem, nós não conseguimos fazer o básico. Realização básica em ouros, é isso aqui. Precisamos de mais, de um plano de saúde, de mais coisas, mais dinheiro às vezes, uma profissão. Não adianta desistir. Porque desistir não resolve o problema. Olha, conversando de neurônio para neurônio, um neurônio conversando com o outro, o Tico conversando com o Teco, e vai conversar com o Doca conversa com o Bento, todos os neurônios eles vão conversando um com o outro. À medida que a gente vai criando até o próprio caminho neuronal conversando sobre isso, vai criando o próprio caminho. Deixe a dor criar, porque a dor é o que sobra. Se a dor está diminuindo, a força está sendo escoada. Deixe a dor escoar com inteligência também. Qual é a ideia disso? Por que é com inteligência? Porque o tempo todo a gente está raciocinando, está criticando. Isso é uma crítica, é o segundo round da crítica. É o segundo round da crítica. Porque a crítica é grande, a crítica tem que falar sobre valores hoje bastante. Então hoje o papo é valores errados. Vamos analisar o que os valores errados fizeram com o meu dia a dia de ontem, a minha lista de tarefas. Porque tudo acontece no plano do nosso organismo. Aqui quer dizer organismo, quer dizer o subconsciente. O subconsciente é o nosso organismo, nada mais. Nada. Pensa-se no organismo, numa perna, num braço, num rim e tal. Isso é subconsciente. Você não sabe como é que ele funciona, então está abaixo da linha do consciente. Então não vou chamar tanto de subconsciente mais. É o organismo que tem que produzir histórias melhores. E produzimos, estamos conversando, produzindo inteligência no corpo. E precisamos de algo, um pouquinho mais para a gente conversar, dar uma parada, porque daqui a pouco vem o almoço, e também para dar uma relaxada. Vamos relaxar e vamos produzir inteligência conversando, inteligência conversando, conectando de alguma forma, deixando até o corpo se conectar, os temas se conectarem. Os temas vão se conectando, naturalmente se conectando, e vão curando imediatamente. Né? Então é uma forma de colocar a força para trabalhar a nosso favor. A partir do momento que ela se conecta, é possível se curar imediatamente? Não sei. Aí, cara, aí tem que fazer uma terapia, tem que conversar comigo, porque... Mas não conversa comigo agora não. Conversa comigo quando a minha lista tiver no mínimo 50%, porque não adianta a gente tentar vender uma facilidade. Eu vendo a minha busca e as técnicas que eu uso.
Se você achar interessante, venha aprender. Aprenda aí no canal, Vida Medo. E a ideia é o seguinte, deixa a força falar. A força conecta verbalmente. Deixa a força falar. A força conecta tema com tema. Porque ela sabe o caminho, a força sabe o caminho. Porque quando é não, já dói. E a força vai testando. A força não tem uma inteligência. Ela vai trombando, caindo ladeira abaixo. E quando é não, ela não passa. Quando é sim, ela passa. O neurônio não fecha e não abre, ele não tem um negócio assim, ele não é uma prega vocal. O neurônio não é prega vocal. O neurônio passa. Passou de uma determinada corrente elétrica, o neurônio tem uma capacidade limitada de reter energia. Passou daquilo ali, o estímulo passa. E passar o estímulo pode ser perigoso, como a vida do louco, pode ser algo sem critério nenhum, isso pode ser perigoso. Passar a vida sem critério é muito perigoso, isso gera danos. E a ideia é evoluir realmente de um cavaleiro de paus, evoluir desse cara, evoluir. É um sujeito que raciocina muito bem, ele tem até habilidade e tudo, mas para ser um sujeito tranquilo. Esse aqui é um cara tranquilo. O cara tranquilo, ele é papa no vivegar, ele é papa na vida. Tranquilo, ele não tem... Dá aula até com o exemplo dele, ele é um cara que já dominou tudo. Tá tudo tranquilo na vida dele. Conversar aprendendo, cara, isso é mágico, porque é mais lento, é mais rápido, tem que esperar. A força caminhar de ideia em ideia, de tema em tema, a força sabe para onde que ela quer ir. E ela quer ir para outro lugar, então vamos juntar tudo isso aqui? Sim. Ela quer juntar tudo. O que é a força? A força é energia, meu amor. E ela passa pelo meu corpinho, pelos meus órgãos. E o que já foi analisado some. Vamos analisando coisas, né? Passar o dia conversando sobre as coisas, deixar a mente posicionar os temas, deixa a força falar, a dor falar, e a força ela passa, ela que conecta, ela passa, ela tem essa velocidade. Nunca tinha feito dessa forma, deixando a força falar. E a força fala e vai transformando até minha fala. Eu vou dizendo, cara, eu acho que eu já trabalhei o suficiente hoje. Acho que vou fazer esse vídeo só de meia hora, 1h30 de crítica, porque a força está falando. E fala de maneira, fala muito simples, olha, já tá bom. Porque você está agindo no subconsciente com uma tranquilidade, cara, que gera força até. Gera força essa tranquilidade. Mas eu quero explicar um negocinho para vocês. A justiça, ela está em todo lugar. A justiça é a própria lógica, o que é o que tem lógica. A lógica, ela precisa de equilíbrio. A lógica, ela precisa de temperança, de equilíbrio, cara. A lógica precisa também de equilíbrio. Da seguinte forma, o equilíbrio aumenta as chances da gente ser lógico no dia a dia. Mas a gente só vai ter equilíbrio se a gente tiver uma lógica anterior à nossa história. Uma história que é lógica, que tem uma causa e efeito adequada, ela pode ser uma história que equilibre
E a partir daí tudo fica mais fácil, porque o equilíbrio ele poupa o neurônio, protege o neurônio. Então proteção é equilíbrio. Então trabalhe equilíbrio. E a maneira de trabalhar equilíbrio é com a yoga, por exemplo. Pratique yoga, respire, ande pela quadra antes do almoço, ande um pouquinho mais pela quadra e converse consigo mesmo. Faça um referenciamento virtual global. Converse com o tarô. Porque na verdade você está conversando consigo mesmo, com seus temas. E deixe a força ir colocando os seus temas à medida que vai conectando neurônio com neurônio, neurônio com neurônio. E fale sobre isso. Devagar, olha, devagar. Olha essa carta aqui, mandou colocar lá, devagar, porque ele está levando a fiação para lá. Pronto, então leve a fiação junto com a carta. Temática. Eu não jogo o tarô. Eu coloco as cartas temáticas e elas projetam o conteúdo do meu subconsciente, o que está no meu organismo, quais são as mídias que já existem, quais são os neurônios que estão marcadinhos. E eu estou reformando essas conexões. Como? Com a dor. A dor, ela desenha uma nova história e essa história também é gravada. Então, o final dessa história, a gente dá um não na história anterior e dá um sim em outra coisa. Então, o que era sim pode virar ser não. O mago cria, o mago age no dia. Eu sou mago, eu sou eremita e ao mesmo tempo sou mago. Ele cria no dia, ele que entra no computador e vai fazer um cálculo, um planejamento, ele cria. Ele cria virtualmente também, mas a ação do mago também é no mundo de ouros. A ação do mago também é no mundo de ouros, é uma ação criativa. E a lógica da vida, ela está mostrada aqui também. Porque o tarô de Marcelo, ele fala o seguinte: consiga o recurso, mas não consiga o recurso e aprenda a mantê-lo. Isso aí está escrito no tarô de Marcelo. Quando existe uma rixa entre reinos, por exemplo, todos vão jogar sua cartinha, todos vão ter que raciocinar. Um plano vai ser feito e alguém vai sair derrotado. Mas a sequência é sempre assim, um plano é muito bom. Um plano é muito bom e a Amir Klink tinha um plano genial, era o melhor de todos. O soninho bateu, vou dar uma parada, não vou parar o vídeo, vou dar uma parada mesmo. E vou retomar o vídeo, vou fazer um intervalo de 5 minutos. 5 minutinhos, vapt-vupt. O dia a dia, que é o objetivo, né? O dia a dia que é o 100%. Não adianta você ter... Tem que ter sabedoria, não adianta. Não adianta. Eu converso, assim, às vezes eu converso até um pouco mais devagar, mas isso, cara... Você seguir o caminho da força, seguir o caminho da dor, vai conectando neurônio a neurônio, vai fazendo as conexões. Isso, eu quero isso, lógico. Mas o que eu quero mesmo é isso mesmo que eu quero. Eu quero ir fazer minhas conexões, porque o importante é a ação no dia a dia. O importante não é simplesmente falar. Já está pronto para fazer.
É a sabedoria que me interessa. Vamos continuar com Marcélia, porque a gente... Vou pegar um bolo aqui. Um bolinho onde tem o eremita, né? O eremita é sempre um cara que... Coloquei rápido as cartas, né? Eu não falei que eu ia fazer um trabalho rápido? Vamos conversar um pouquinho sobre isso e vamos ver o que acontece. Eu trabalho de tantas formas diferentes, cara, porque eu mesmo sou a minha própria experiência. O eremita, ele entende a vida da seguinte forma. Ele quer sair para a rua, ele quer sair para a rua hoje, ele quer sair para a rua amanhã. Ele quer escoar a sua dor. Tem uma dor. Tem uma música que fala assim, a rua me chama, a rua me chama, a rua me chama. Mas não é porque a rua chama, é porque ele tem uma dor que precisa expressar. Então ele vai expressar na vida ele vai para a rua. A rua é qualquer coisa que seja fora de si mesmo, qualquer coisa que possa escoar, fluir. O eremita, então, ele é um cara que precisa, ele é um cara que está em dor. Ele não pode ficar indoor, porque ele está em dor. Isso é importante. Ele não pode ficar dentro de casa, da sua casinha, da sua segurança, até da sua casa física. Ele tem que expressar. Então dance. Dance, faça alguma coisa, converse com alguém, expresse, fale, mexa o seu corpo. Eu já caminhei 1h30 hoje. Por isso que eu estou conversando aqui, porque senão eu estaria lá caminhando, porque eu sou um belo eremita. Não é um eremita belo, não, um belo eremita. Buscando um novo caminho, buscando a melhor forma de seguir com a força, de eliminar o excesso. É isso. Vamos resumir. Misturar as duas formas, falar bastante sobre um tema, a maneira de sensibilizar e falar um pouquinho mais devagar, já conectando até o corpo e até as contas, até o IPTU, né? Só se for até a mãozinha, fala assim, cara, deixa eu ir lá fazer as contas para pagar o mais caro e depois eu resolvo o resto. Pronto, já é uma solução. Foi do mês passado também, inclusive. E Marcela me diz o seguinte, a imperatriz. Quem é a imperatriz? Ela dominou alguma coisa importante. Não dominou a si mesma de uma forma simples, não, é de uma forma bem especial. A imperatriz não tem impulsividade alguma. A imperatriz também não é passiva, ela tem força, ela tem muita força, mas não é uma força, é uma força sutil. Ela tem uma força sutil, muito sutil, que vai exatamente onde ela quer. Ela sabe o caminho leve, ela tem uma leveza e ela vai levando, ela dominou. Ela dominou seus valores? Claro que sim. Mas ela dominou também o próprio Rei de Ouros. O que é? Está tudo dentro da gente. É um tema que está dentro da gente. É um tema que ela já dominou a sua própria ação no mundo de Ouros. A própria ação já foi totalmente dominada. A ação no mundo de Ouros já foi dominada. É a mesma pessoa que se dominou, ela se superou. Assim, ela conseguiu reformular os seus valores com inteligência. Ele foi trabalhando, foi tentando, é o que eu estou fazendo agora, tentando. Isso aqui é uma tentativa de raciocinar corretamente.
E o raciocínio foi indo, corpo adentro, até reformar alguma coisa. O que é reformar? Curar, talvez, os valores, para poder brincar ao sol. Daqui a pouquinho acho que eu vou brincar ao sol, pegar um sol, cara, vou pegar um sol de novo. O sol da vida, agir lá fora, talvez pegar o carro e sair mesmo, pegar um sol de verdade, porque eu tenho que comprar um material. Esperar, saber esperar, esperar, esperar conecta. Seguindo a força. Quando a intenção é seguir a força, esperar conecta. E a conexão, ela diz algo simples: olha, termine isso aí logo e almoce e sai. Saia porque você vai precisar comprar um material ainda hoje para resolver algo amanhã. Ótimo, vou resolver. Que bom, coisa boa. Show de bola, vou resolver. Vou voltar para cá, ainda vou sair de novo. Amanhã é dia de rua. Resolva alguma coisa hoje de vez. Olha, se é para resolver de vez, eu quero resolver o pânico, o medo. Isso que eu quero conversar então, é isso que eu quero resolver de uma vez. Se for possível. A ansiedade, talvez a ansiedade, que tal? Resolver a ansiedade, não seria legal? Seria excelente resolver a ansiedade. Conversamos sobre o eremita. O eremita, eu estou tentando, né, ser um bom eremita, um eremita que tenta, um eremita que aprende para que eu possa me dominar. E dominando a gente consegue uma ação no mundo de ouros, uma ação real, uma ação lá fora, na rua, na padaria, no banco, em casa, no quintal, uma ação material, com a enxada na mão, vamos dizer assim, lavando a louça. Mas isso está correlacionado intimamente com a reforma dos valores, e aí sim podemos agir no mundo do sol, no mundo do dia. Não tenho que mudar. É exatamente isso. Não tenho que mudar. E o Marcelo fala muito mais coisas. Não tenho que mudar. Fala tanta coisa e a crítica é isso, é entender que um trabalho relativamente simples já muda muito os valores. E o pânico, vou colocar aqui pânico. Gente, pânico, você teve pânico? Cara, eu tratei de pânico durante 4 anos. Tratei de pânico durante 4 anos, já tive. Curei. Agora eu tenho dúvidas. Antigamente eu tinha pânico, agora eu tenho dúvidas. Agora eu tenho que todo mundo tem. Dúvidas. Dúvidas em relação ao sucesso. Será que eu vou ser bem sucedido? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir manter o meu sustento, minha qualidade de vida? Você imagina um empresário que foi atingido pela Omicron, pela Covid. Ele tem dúvidas. Ele não sabe se vai ter um outro lockdown. Ele não sabe se vão exigir o passaporte da vacina. Ele não sabe nada. Ele tem estimativas. Ele pode ficar ansioso. E ansioso além da conta e entrar em pânico. E é interessante que entrar em pânico é se transformar até de realidade, né? Fazer até uma viagem no tempo, porque ele sai do presente. Ele sai do presente e vai morar lá no passado, lá naqueles valores do passado. Ele pode achar até que já viveu aquilo e que está vivendo de novo, mas, cara, é diferente. O tamanho é outro, o tamanho é outro. Veja isso por aqui. Veja isso por aqui. Um sujeito adulto, um adulto que tem valores adultos, aquele que reformou seus valores,
ele tem uma ação no mundo de ouros adequada, que é a carta da estrela. A ação no mundo de ouros adequada. Por quê? Porque ele usa a força certa. Usar a força inadequadamente mata. Mas a ação no mundo de ouros é necessária para todo mundo para sobreviver. Todo mundo precisa comer. Maslow. Todo mundo precisa sobreviver. Então a chave aqui continua sendo valores adequados. Os valores adequados são a chave do supermercado, do consultório, da faxina na rua, da faxina na casa de alguém, da medicina, da ciência, de tudo, da ação no mundo de ouros, da ação no mundo. São as chaves, são valores. Valores. Só isso. Cara, valores, aquela, mas que isso, valores, de novo, valores de novo, que elas são a chave. Valores, eu até escrevi aqui, valores. Valores, cara. E a vida me leva para uma situação interessante, porque eu era um. Eu sempre fui um bom soldado, vamos dizer assim. Preparava as minhas, que a gente chamava de despacho, que eram reuniões com o comandante. Então, meus assessoramentos eram muito bons. E eu primava por isso, eu achava que ele nunca ia me perguntar algo que eu não soubesse, tanto que eu me preparava. Eu ficava no quartel me preparando para despachar no dia seguinte, ia lá com um monte de papel, perguntas e documentos e tal, e ele sempre tinha uma pergunta diferente. Mas ele via que eu me preparei. Eu falava assim, comandante, isso eu não sei. O que eu sei é isso. Ele falou que esse cara se preparou. Mas ele era o comandante, tinha experiência de vida no mundo de ouros. Isso é muito maior. Maior ainda é quem viveu 60, 70 anos, nunca estudou nada, está muito bem de saúde. Resultado. Ele tem o resultado. Qual é o seu segredo, mestre? Porque ele teve o resultado. Ele não teve fórmulas vãs. Ele teve resultado. Então eu digo o meu resultado hoje. Ainda não foi bom porque o dia não acabou. A crítica não acabou. O do dia de ontem já acabou. Hoje o dia já começou com essa segunda. A segunda etapa da crítica é a transcendência para o início do dia. O dia vai começar agora. Após essa próxima hora, eu vou totalizar então 4 horas e meia de trabalho hoje. E eu vou dizer que eu gosto desse número, dessa conversa. Por quê? Porque é a vida. Porque é o mundo de ouros. Eu quero chegar lá na hora certa. No início eu queria chegar lá imediatamente. Olha, eu já venho estudando isso há uns 2 anos e perguntando o que é adequação, o que é adequação. E eu me perguntava, você quer estudar adequação? Eu continuo estudando, porque eu não tinha a mínima ideia do que era adequação. Tive que estudar Beth Edwards, desenhando com o lado direito do cérebro para saber o que era adequação. E estudar tarô cada vez mais. Estudar tarô cada vez mais é uma forma de ter adequação. Então, vou organizando aqui a minha baguncinha tranquilamente, rumo à adequação. Quando? Um dia. Um pouquinho mais adequado hoje, um pouquinho mais adequado amanhã. Talvez amanhã, talvez nunca. Para ser adequado, tem que julgar. Primeira coisa, tem que olhar e avaliar a vida. Olhando a vida como se fosse um desenho, né? Porque tudo é luz dentro do cérebro, isso a gente já sabe. Tudo é luz dentro do cérebro, tudo é elétron. E aí, assim nós vamos poder transcender adequadamente. O neurônio vai poder ter o seu caminho rumo
rumo ao mundo. Rumo ao mundo. Vai para o mundo, vai agir bem no mundo. Perceba bem, a carta tem uma energia até boa. Rumo ao mundo. Tem uma energia boa. Tem força. Por quê? Qual é a força? A força tem a ver com a papisa. Tudo acontece dentro de mim. As cartas são temáticas, sim, e a papisa, ela integrou todas as instâncias, a emoção, a razão, até o seu mundo de ouros, arrumou seu quarto, arrumou sua casa, sua faxina, tudo. Sabe se cuidar, a papisa sabe se cuidar. Ela é autossuficiente. O reino interno foi dominado, então só resta a sobrevivência. A primeira sobrevivência é dentro de casa. O milagre começa em casa. Sempre assim, o milagre começa em casa. E um milagre é fazer a conexão imediatamente, pensando da seguinte forma: é preciso trabalhar. Trabalhar é refletir, julgar, pensar, até sofrer, perceber, avaliar, prescrutar, pesquisar. Vivegar é uma pesquisa. Vivegar é viver pesquisando o melhor caminho. Julgar é uma atitude, olhar, pesquisar, olhar e ver e sentir onde está mais tenso. Hoje eu estava tenso aqui no peito, assim, no meio do peito estava tenso. E qual caminho? Qual caminho? Eu pensei em diversos caminhos, o caminho era caminhar na quadra. Sim, caminhei georreferenciamento diário. Porque o caminho ele se faz, né? O seminô é a maior inteligência possível, porque quando a gente pensa em caminhos, a gente já diz não. E por que o não é suportável, né? Porque é só uma conjectura, é só uma possibilidade, é só inveja, é só visão interior. Inveja é visão interior, só visão interior. A visão interior já é um ensaio. E é dito não. Então, como é que esse não é percebido por quem não quer ver? Não, ele não é percebido porque essa é uma pergunta mais interessante, acho, talvez a melhor de todas, porque uma dor pequena pertence já a uma história. Uma dor pequena é prenúncio de uma outra história muito maior, de dor enorme. Mate o monstro enquanto ele ainda é pequeno, porque depois que ele ficar enorme, não vai dar. Mate o monstro enquanto você pode, porque depois não vai nem conseguir mais percebê-lo. Se morrer, né? Se morrer, não vai mais conseguir. Então a ideia é simplesmente olhar. Mas tem a pergunta do não que ficou sem uma resposta completa e simples. A resposta completa e simples é muito mais simples. O ensaio, a visão interior, a inveja, produz dor. Só de pensar, produz dor. Imagina uma pessoa caindo de um prédio, batendo e tal. Cara, você dói na televisão, você já dói em você. Perceber dói em você. Agora só um pouquinho. Tem uma pessoa, a vida invade, né? Mas quando a gente... Eu vou fazer uma resposta importante. A vida, ela está toda aqui na nossa cabeça.
os temas, a representação, a visão interior está toda na nossa cabeça. Eu estava procurando um termo melhor para inveja. É a visão interior, a visão é o cenário interior. É só isso, a visão interior é uma frase limpa, é o cenário interior. Só isso, mais nada. E o cenário interior já dói. E à medida que vai doendo, nós vamos nos desviando dele. E quanto menor a capacidade, a maior a capacidade de percepção da dor, mais ou menos nós vamos sofrer. Quanto maior a capacidade de percepção da dor, quando o monstrinho é muito pequeno, muito pequeno, muito pequeno, mais nós poderemos viver em paz. Quanto maior a percepção da dor. Isso tem que ser parte de uma história, né? Quem tem experiência já sabe, isso não está cheirando bem. Isso não está cheirando bem, então eu deixo sair fora antes que a coisa fique grande demais, cara. Eu passei por uma situação assim e eu observei que algo não estava... Cara, tem algo errado, tem algo que não está legal aqui. É melhor pedir para sair desse barco antes que ele afunde. E ele afundou. O barco afundou. Eu vou falar só no sentido figurado. E é interessante que o sentido figurado também funciona. Olha, eu entrei numa canoa, as pessoas estavam operando a canoa de uma maneira tão perigosa que eu falei, essa canoa vai quebrar, as pessoas vão se matar aqui, é melhor sair, melhor pular, e pulei. Pulei e simplesmente escapei ileso. E é muito interessante entender isso. A analogia também funciona. Programa também, mas tem que ter uma repetição. Tem uma notificação aqui do WhatsApp que eu quero desativar, não sei como, porque notificações, cara, eu quero desativar todas. Sons, área de trabalho, nada. E pronto, consegui. Ui, é um barulho, fica plim, plim, plim. É um saco isso, não quero isso. Acabou, não quero mais esses plim, plim, plim. Chega, muita mensagem no meu telefone. Estava me incomodando e talvez até estivesse invadindo o vídeo. Então, conectar é cada vez mais fácil à medida que a gente pratica, que a gente conversa. O cérebro ele é muito poderoso, mas ele precisa de comida e daqui a pouco o almoço virá. A vida invade, as necessidades, elas são representadas na visão interior, na inveja. Interior, visão interior, inveja, a gente vai começando a limpar o termo inveja. E limpando o meu pânico também. Vai limpando, cara, parece que o sol vai abrindo, né? Parece que o sol vai abrindo, cara, e dizendo, Tela, é isso mesmo, tem que trabalhar. Tem que almoçar, tem que ver se está tudo bem. Mas depois vai gravar ainda mais um pouco. Hoje ainda tem que gravar mais um pocão. Mas com alegria. De maneira relaxada, talvez. Talvez, de maneira relaxada. Porque o tarô de Marcelo ele vai te explicando de maneira muito simples as coisas, né? Vou pegar aqui algo que eu já estava querendo estudar. Porque o enamorado, aquele cara que se apaixona, aquele que entra em pânico, está sempre perdido. Ele está sempre perdido, ele não consegue pensar direito. A qualidade dos valores dele é 4. É 4. Tira a nota 4 em 10. Está deficiente. Ou obsoleto, acreditando só no passado. Acreditando no passado.
é uma maneira de morrer até. Acreditar que tudo se resolve como se resolvia no passado. No passado a pessoa se estressava com nada, se apaixonava, se irritava. Então o estresse é isso. É estar enamorado de uma ideia que não pertence, inclusive, à realidade. Hein? A paixão, a gente vê qualidade no outro, ela é minha vida, ela é tudo para mim. Cara, não é. Ele é a solução dos meus problemas, ele é o máximo. Não é, ele é um ser humano igual. Ele vai se tornar o máximo depois, com o dia a dia, junto com você. Você também vai ser o máximo, mas no início é só paixão. A percepção, a percepção, a pouca percepção dói. A pouca percepção leva muita força para onde não é necessário. Por quê? Quando os valores são inadequados, a força é inadequada, que é uma força nível 2 de sabedoria. Vai para o lugar errado, vai para o coração, vai para o rim, vai para doenças e mortes, incapacitações, paralisias desnecessárias e imobilismo. A pessoa não se mexe. Procrastinação de diversos tipos, a força vai para o lugar errado. Está tudo errado, está tudo errado. E assim a gente cai na roda da fortuna, no azar. Aqui é o azar também, aqui é o azar. Parece que eu li o livro do tarô de novo, né? Parece, mas aqui é o azar, aqui é o azar. Então, não adianta. Não adianta. A cura só vem com o tempo. Mas quando há a causa, o efeito é inevitável. Não tem como ficar doente a vida toda. Quando a causa é descoberta, é o medo. É o medo, é o passado, é a história. Eu contei cada história terrível para mim mesmo, para a minha vida, ficar, nada vai dar certo. Então, histórias. Histórias, apenas histórias. Então temos uma horinha, daqui a pouco nós vamos para o almoço, daqui a pouquinho, porque é rápido a gente comenta alguma coisa aqui sobre é rápido aqui, é rápido ali, é rápido lá, e daqui a pouco a gente não almoça. Histórias, 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 histórias. Evolua. Evolua porque agora a gente já descobriu que é a história que conta. Saia. Isso aqui é uma percepção, é um insight, é uma visão interior, é uma percepção interior. Temos que evoluir do nível 3, cara, e passar para um nível possível para um adulto que tem vários neurônios, para o nível 8. Para o nível 8. Para o nível 8. Ser fácil, ser tranquilo, mudar. Evoluir, cara, sair da incerteza diariamente, facilmente, tranquilamente. Conversando sobre isso, sempre. A dor tem que ser seguida, não, ela lidera agora. Siga a própria dor? Sim, porque ela lidera. A dor lidera até as palavras, ela mostra os neurônios, ela conecta com os neurônios cada vez mais rápido. Ela conecta e nem cansa. A minha primeira conexão eu tive que descansar 5 minutos para poder continuar esse mesmo vídeo. Dei um pause e... Mas agora ela já pegou um pique, né? E já está gerando força. Algumas coisas tem que esperar mais. É perceber, sentir, olhar, querer olhar. Muita coisa eu não entendo ainda, mas já quero olhar, já quero fazer. Não, a força chegou na mão. Chegou na mão direita e pegou aqui. Pegou aqui. Porque a ação no mundo de ouros, vocês já sabem, está conectada com a atualização dos valores. E quando a gente atualiza os valores, atualização dos valores. Quando a gente atualiza os valores, a força é
uma força bem sábia. Vai para o lugar certo, para o rosto, para a mão, para o corpo, vai para o corpo todo, o corpo entra em equilíbrio naturalmente, esperando, trabalhando, andando pela quadra, conversando com o tarô de Marcélia, com qualquer carta temática, porque os temas estão dentro de nós, arrumando os temas naturalmente. Olha, arruma aí, porque eu percebi que eu não estou bem, não está confortável para mim. Siga a força, e a força vai dizendo materialmente o que tem que ser feito ao longo do dia. E o pensamento da lista, ela realmente não é necessária. Quando a força já existe, mas existe um planejamento. E existe uma comunicação desse planejamento, porque a gente interage com o mundo. Então, eu tenho que marcar coisas com alguém. Tem que ter uma agenda. Tem que ter uma agenda para dizer. E outra coisa, a lista tem uma grande e antiga função. É desenhar o que eu posso. Desenhar o que eu posso. Mas o que eu posso já está desenhado. Mostrar para mim mesmo que eu não posso também reformar uma história. A função da lista de tarefas também reforma a história. Faz a gente ver, cara, não dá tempo para tudo. Isso é legal. Mas esse trabalho é ainda mais intenso. Ele vai agindo, ele vai penetrando, ele já foi, já penetrou. Então, bem-vindo a um mundo de ouros melhor, né? Com menos preguiça também, porque a preguiça também está aqui, ó. O valor 3 ainda é um pouco preguiçoso. E só tem consciência, Queiroz, só tem consciência. Precisa andar vários níveis ainda para chegar no 10. Para chegar no Rei de Copas, tem que andar muito, tem que trabalhar muito, tem que conversar muito. Aqui tem que conversar menos um pouco. Para ficar fácil, tranquilo, sem esforço, para ser natural. Natural. O 8 é natural. É uma reforma de valores natural, né? E a minha reforma de valores, ela ainda é nível 6, às vezes é 7, às vezes... Quando eu fecho o olho assim, é porque é nível 6, porque existe um tempo para se esperar, uma espera. E essa espera é simples, eu estou esperando a minha irmã chamar para almoçar, porque ela já preparou o almoço mesmo que eu sei. Então, enquanto isso, a gente vai conversando e vai destrinchando valores. Destrinchando valores, reconectando coisas, né, com o tarô de Marcélia toda, divididinho, bonitinho. É muito simples, olha. A vida não é para aprendizes. Eu vou ser mais prático, a vida não é para aprendizes. O aprendiz precisa de um tutor, de um professor, cara, porque ela vai bater. Então a vida não é para aprendizes, cara. O aprendiz, ele precisa ser um cara inteligente. Então ele começa apanhando da vida. Isso aqui é pouca inteligência. Ele é um cara até bruto, mas ele erra e dói muito. Realização de um aprendiz é no máximo 4. Quando o aprendiz começa a melhorar, a trabalhar, ele reformar os seus valores, ele começa a melhorar. Mas o aprendiz, ele precisa reaprender. Todos nós somos reaprendizes, né? Nós somos reaprendizes. Nós não somos aprendizes mais, porque não é a primeira vez que... Então, amigo, você é um reaprendiz. Reaprendiz é reciclar. É necessário reciclar, reciclagem. Reciclagem é reciclagem. Reciclagem é isso, é rodar o ciclo novamente para poder curar poderosamente. Curar o que é a força. A força é dominar
os instintos selvagens, né? Para que você possa realmente ter a força para poder agir como um adulto, para a força de adulto, a força de adulto. A força de adulto, ela tem que ser transcendente. A força certa é uma força que se transforma. Hora está aqui, hora está ali. A força vai me levar para o almoço daqui a pouco. É a minha força, cara, eu vou almoçar. A fome vai me gerar uma força para poder simplesmente sair daqui e almoçar. Almoçar. Pronto. Porque a partir do momento que a gente domina a força, a ação no mundo de ouros ela é imediata. Se dominou a força vai para o lugar certo e simplesmente a gente age bem. E às vezes é preciso esperar. Em vez de se apaixonar, é esperar. Então aqui tem uma reflexão aqui, observar. Observar para ter a força certa, observar a torre. A gente não observa da torre as coisas, é simplesmente observar. Vamos observar, gente. Observar nesse epílogo, essa enorme palestra, crítica, reinício do dia, essa é uma crítica transcendente. Vamos observar. Observar. Observar e a gente vai ficar mais inteligente. Vamos. A observação ela sai do nível inicial. A observação é que leva para o nível de inteligência. Olha o almoço aí, ó. Olha o almoço já chamando aí. Já vai. A hora do almoço chegou, gente. A hora do almoço chegou. A hora do almoço chegou porque o aprendiz está aprendendo. Está aprendendo, o aprendiz está aprendendo. Aprendendo a empreender ao longo do dia, né? A empreender no mundo de ouros. É isso que é o necessário. Empreender no mundo de ouros. Empreender no mundo de ouros é o que a gente precisa, né? Precisa na vida. Empreender no mundo de ouros. Com inteligência. Inteligência, uma inteligência no nível 8, quem sabe hoje. Quem sabe amanhã, quem sabe um dia virá. Trabalhando como trabalhei hoje. Fechando o dia de trabalhos. E depois do almoço vamos agir, né? Vamos sair para pagar essa conta. Vamos pagar essa conta logo. Vamos sair logo, vamos sair. Vamos reformar isso aqui hoje. Vamos valor acabar com esse pânico. Hoje já acabou, eu não estou sabendo. Às vezes as coisas são tão simples e rápidas. De qualquer maneira, o objetivo é ter a força certa. Que não é isso aqui. A força certa é uma força 10. A força 3 é a consciência de que existe alguma coisa. Existe a possibilidade de ter a força certa. E isso você vai conseguir começando a raciocinar e errando no raciocínio, são as experiências. O nível das experiências de raciocínio, reflexões iniciais. Para que a gente termine o nosso dia hoje como um bom cavaleiro de ouros, maduro, que vai almoçar agora. E pronto, acabou essa nossa crítica. Crítica transcendente, é o nome desse BBH, crítica transcendente, e vamos trabalhar. Muito obrigado e amém.